Olá, querido, olá, querida. Depois deste momento devocional, com orações, com essa presença simpática da Mari e da Cleide, nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo aqui às terças-feiras. Você já ouviu o pastor Rodrigo falando sobre este livro, O Peregrino. O Peregrino, como já foi dito, é um clássico da literatura cristã. Clássico significa que é algo que vale a pena ler. Um dos livros cristãos mais vendidos da história, tenho lido em algum lugar que foi o segundo livro mais vendido da história. Um livro que marcou o imaginário do cristão, né? Muitas pessoas imaginam o cristianismo com base na influência deste livro escrito por John Bunyan. John Bunyan, você já sabe, era inglês, ele era um vendedor de panelas, seguindo a tradição do pai, né? Não era uma pessoa de muita cultura, mas que, segundo ele mesmo, teve um período de muita turbulência, um período de muita luta, de muita busca, até se converter. John Bunyan foi batizado numa igreja batista. John Bunyan era batista, né? E ele viveu numa época, século XVII, né? O século XVII, você há de se lembrar, ainda sobre aquela influência da reforma protestante, e na Inglaterra. Só que na Inglaterra, a reforma não se deu através de teólogos, de religiosos. A reforma religiosa na Inglaterra se deu por causa do rei Henrique VIII, que queria se divorciar de Catarina de Aragão. Ele era católico, mas a Igreja Católica, que considera o casamento um sacramento, não permitiu que ele se divorciasse. Então, o que ele fez? Ele simplesmente criou sua própria igreja, né? A Igreja da Inglaterra. E agora, o Henrique VIII, além do poder político, ele era o rei, ele tinha também o poder religioso. Então, misericórdia, né? Então, o John Bunyan viveu nesse período. Havia uma forte influência do puritanismo, e assim, a Igreja da Inglaterra, né, não teve aquela transformação interior, valores, etc. Continuou seguindo na tradição. Era uma religião, como sempre foi. Foi isso que mudou a Igreja da Inglaterra. E John Bunyan era um pregador, né, mas só que não era reconhecido, não era autorizado, não tinha sido ordenado pela Igreja da Inglaterra. Então, ele não podia pregar. Ele não podia pregar. Mas ele tinha um ardor religioso, ardor evangelístico, ele tinha fé, ele passou por uma transformação interior, né? E mesmo assim ele pregava. Então, ele foi proibido certa vez de pregar e falou: olha, se eu sair amanhã eu vou pregar. E ele foi preso diversas vezes. Ao todo, dizem que ele ficou preso 12 anos por questões religiosas. Veja só que interessante, as irmãs comentaram agora por pessoas assim: não vou à igreja, não posso, está chovendo, está frio, está isso. E na Igreja da Inglaterra, uma pessoa poderia ser presa se faltasse à igreja. Aí uma boa ideia, né, gente? A gente já pensou: cadê o irmão? Está preso, porque faltou no culto do domingo passado. Bom, mas era isso mesmo, né? Então ele foi preso, acusado de faltar aos cultos, porque ele criava os seus próprios cultos, ele ia aos lugares e pregava o evangelho. E também foi preso porque ele pregava e não era autorizado pela igreja anglicana. Então, ele só poderia pregar se ele tivesse a autorização da igreja, e como ele não tinha, né? Então, foi esse o período que o John Bunyan viveu. E dizem que esse livro ele escreveu, como eu disse, um clássico, vendeu muito, foi muito divulgado. Se fosse hoje em dia, o John Bunyan estava bem, né? Estava por cima da cocada preta, né? Porque teria vendido muito. Mas ele, com esse seu livro, né? E esse livro foi escrito, olha só, ele escreveu na prisão, né? Uma das suas prisões ele escreveu, não sei se chegou a terminar assim, depois talvez tenha terminado depois, mas ele escreveu, né? Então, O Peregrino, ele trata de um sonho, né? O narrador do livro, eu espero que você leia, eu li pela primeira vez esse livro, O Peregrino, na minha adolescência, faz alguns poucos anos atrás. Este livro já li várias vezes, em várias edições. O que eu tenho agora está encaixotado em algum lugar aqui, porque eu estou de mudança, né? E era da minha mãe, inclusive. Por isso eu até guardei aquele livro como uma lembrança da minha mãe. Então você deve ler O Peregrino. Não estou dizendo que seja um livro perfeito. Ele, como eu disse, ele criou um imaginário na vida das pessoas, dos cristãos, e em alguns aspectos ele acabou trazendo algumas distorções para a visão que nós temos do Evangelho.
Mas mas é um livro que vale ali, tem muita coisa bacana, muita coisa boa, né? Dizem que foi, como é que é o livro? Uma pessoa estava numa caverna e sonhou, né? E o sonho apareceu um homem que é chamado de o cristão, né? Somos nós, né? Que somos peregrinos por este mundo. Nós somos peregrinos, né? Estamos aqui de passagem. Essa é uma das visões. Isso está lá na Bíblia, né? A nossa morada permanente não é aqui. Não é nesses 60, 70, 80, 100 anos que a gente vai viver aqui neste mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Então, nós somos peregrinos, forasteiros. Eu me lembro de um hino muito cantado antigamente: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Então, nós não estamos aqui permanentemente. Pois bem, uma pessoa que é chamada de cristão, ele lê a Bíblia e fica muito atormentado, porque o futuro deste mundo não é uma grande coisa, segundo, né, na leitura que ele faz. E nesse contexto, ele chega em casa, ele conta para a esposa, para os filhos, é uma pessoa comum, isso no sonho, né? Essa alegoria, porque o livro de Giovanni é uma alegoria, né? Então, ele conta para a esposa, essa cidade vai ser destruída pelo fogo, vai cair fogo do céu, e eu não sei o que a gente faz, a gente precisa dar um jeito de cair fora daqui. Aí a família manda ele descansar, vai dormir, descansa um pouquinho, você está meio perturbado, mas no dia seguinte ele diz que está pior ainda, e aí ele se encontra com alguém que é chamado de o evangelista, né? Alguém que explica para ele um pouco daquele livro, da Bíblia. E ele, então, mas como é que eu tenho chance para mim, tem uma esperança, como é que eu faço para escapar disso aqui tudo? E o evangelista fala: olha, você vai lá para lá distante, para aquela porta estreita, tá vendo aquela luz? Segue e vai até lá, que lá você vai encontrar as suas respostas. Uma das marcas do peregrino, né, é o peso. Ele sentiu um peso na sua vida, não? Sentiu um peso nas suas costas, né? O peso das suas maldades, o peso dessa nossa limitação humana. Você certamente já experimentou por isso. Às vezes a gente se sente tão impotente. Foi lido agora há pouco aí, apresentado pedido, família que teve o pai se suicidou, outro que está doente, outro que morreu. Enfim, a nossa vida é muito complexa. Problemas econômicos, financeiros, emocionais, nós somos realmente limitados. E ele tinha aquele fardo. E o evangelista aponta o caminho. Uma coisa importante, né? As pessoas precisam conhecer o caminho. Nós encontramos muitas pessoas com muitos fardos o tempo todo. Mas quantas vezes nós temos levado esta mensagem a essas pessoas, né? Nós somos evangelistas, nós temos que pregar o evangelho, ensinar as pessoas a viver. Então, o peregrino, o cristão, deixa tudo, abandona a família, abandona a sua vila, a vila que será destruída, e vai em busca do caminho estreito, né? Aí há uma coisa que eu queria destacar para você. Acho que isso é uma visão meio deturpada que nós temos, né? Nós achamos que temos que abandonar este mundo, fruto de uma visão equivocada, né? Jesus nunca disse para a gente abandonar o mundo. Pelo contrário, ele diz: nós somos o sal deste mundo, nós somos a luz deste mundo. Não se esconde uma lâmpada debaixo da mesa, né? Nós aprendemos nessa mentalidade evangélica. Temos que nos afastar do mundo. O mundo está entrando na igreja. A igreja... Pelo contrário, gente, a gente tem que estar no mundo. Não se esqueça que Jesus, ele era chamado de comilão e glutão, comilão e beberrão. Chamavam Jesus de pinguço, com todo respeito aqui. Mas chamaram. Por quê? Né? Porque ele estava no mundo. É lá que ele tinha que estar. Eu tenho um conceito pessoal, né? Eu creio que nós, como crentes, como igreja, temos que mostrar que é possível ter um mundo melhor. Nós não temos que abandonar esse mundo. Não é à toa que muitas vezes a igreja evangélica, sobretudo, tem muito pouca preocupação com o mundo. Não tem preocupação com a questão ambiental. Nós não nos preocupamos com isso. Até defendemos, e já chegamos recentemente até a defender o uso de armas, fazer arminha. É uma coisa assim estranha. Não é? Então, nós, cada um de nós, podemos tornar esse mundo melhor. Então, nós não temos que fugir deste mundo. Né? Quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando de cultura, etc. Ela está falando de valores que são opostos a Deus. Onde há excesso de materialismo, há um mundo, ali está o mundo. Onde há individualismo, cada um por si, Deus por todos, ali está o mundo. Isso é um mundo, coisa ruim. Né? Então, esse lado de fugir do mundo, a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que fugir, sim, dos valores deste mundo.
certos valores aí que nós temos visto, cada um por si, Deus por todos, até na religião, né? Isso entrou, né? Hoje as pessoas procuram a igreja para obterem algum tipo de benefício, fazem negócio, fazem da igreja, né? Um balcão, fazem Deus de um balconista, e só vão lá para pedir coisas para Deus. Então, esse mundo a gente tem que fugir, mas esse mundo, espaço físico, pessoas, né? Eu me lembro daquele missionário que orava assim: Senhor, me envie para o lugar mais escuro da terra. Olha só, isso me dá até ficar arrepiado quando lembro disso. Né? É lógico, esse mundo é ruim. Esse mundo tem muita coisa ruim. Mas onde eu estou, onde você está, deveria ser um pouco melhor. Eu tenho feito esse propósito na minha vida, tentar melhorar a vida das pessoas, com elogios, com palavras, com ensinamentos, com direcionamento, tudo isso, tornar esse mundo um pouquinho melhor. É lógico que todos nós somos imperfeitos e limitados, eu não tenho conseguido, né? Totalmente. Né? Nós somos pecadores. Alguns, como o pastor Rodrigo, peca muito. Eu, como peco bem menos do que ele. Né? Bom, isso aí foi só para provocar. Né? Mas, irmão, o irmão está entendendo? Então, o cristão fugiu da cidade. Foi procurar a porta estreita, a luz, né, que vem de Deus, vem do céu. Né? A palavra do evangelista é assim: vá longe, vê lá longe aquela porta estreita. Vê lá longe aquela luz radiante. Né? E aí ele foi. Mas os vizinhos foram atrás dele, 2 vizinhos. Olha só o nome dos vizinhos: o obstinado e o volúvel. Obstinado, você já encontrou gente obstinada nessa nossa peregrinação? Muita gente que fala: sai fora, igreja, esse negócio de ler a Bíblia, de ser fanático, etc, etc, etc. Então, tem os obstinados, aqueles que não creem, o coração realmente é duro, aquela semente que cai no chão pisado. Né? Eu já encontrei muitos assim, muita gente já tentou me afastar da minha peregrinação, do meu caminho. Né? Então, tem o obstinado. E tem o volúvel, o outro vizinho. Né? Então, o obstinado tentou de toda maneira fazer com que ele voltasse. E o volúvel acabou: não, acho que ele está certo, ele é gente boa. E o volúvel foi com ele. Eu já vi, tem um hino no Cantor Cristão que diz assim: quantos que corriam bem já não mais conosco vão. Né? Tem gente que é assim. Tem gente que a gente diz assim que é o crente gangorra, né? Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Esse volúvel nem era crente, mas ele estava afim de encontrar alguma coisa. Seguiram juntos até que chegaram num pântano. Né? O pântano muito lamacento que havia no meio da campina. E estando os 2 desatentos, o cristão e o volúvel, caíram no pântano. Este pântano é chamado do pântano do desânimo. Todos nós passamos por momentos de desânimo. Eu já desanimei algumas vezes na minha vida. Né? Eu sempre conto a história, perguntaram para o pastor José Vieira Rocha se ele já tinha pensado em desistir do pastoreio. E ele respondeu: toda segunda-feira. Isso acontece. O pastor, a segunda-feira é um dia muito complicado, às vezes. Tantos problemas que ele ouve, tantas frustrações. Ele planejou lá uma pregação, um culto especial, e as pessoas não vão. Né? E na vida cristã a gente passa isso: uma decepção, um escândalo que surge na igreja, um problema pessoal, você orou e não foi atendido. Né? Aí a gente cai naquele desânimo, né? Aí, olha o que o John Bunyan diz: ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente enlameados, ficaram encharcados de lama. E mais o cristão, porque o cristão estava com aquele fardo nas costas, ele ainda continuava com o seu fardo lá nas costas, ele estava procurando se libertar daquele pântano. E numa dessa, a pessoa, o volúvel, né, ele conseguiu escapar e voltou para a cidade dele. Mas o cristão estava com um fardo nas costas, mas apareceu alguém que é chamado de o auxílio. Ele foi ajudado. Alguém foi lá e estendeu a mão. Meus irmãos, nessa nossa peregrinação, nessa vida, nós não podemos viver isolados. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém. Então, nós precisamos ter... Por isso que é importante a igreja. Né? A igreja ela é um local onde temos mãos estendidas para nós. Nós devemos estender as mãos para os outros e os outros vão estender a sua mão para nós, porque há momentos que a gente vai estar no pântano. Você nunca esteve num pântano? Nunca se viu numa situação, seja ela moral, seja ela emocional, qualquer que seja o tipo, alguém que lhe estenda a mão? Pois é, nós precisamos de auxílio. Aí eu tiro ele do pântano, como é que você vai cair nessa? Você não prestou atenção, etc, etc. E, bom, volta em direção àquela porta estreita. Né? A porta estreita, você sabe, Jesus disse, né, que nós devemos entrar pela porta estreita, isso a gente vai ver depois. Né? E nessa caminhada
junto à porta estreita, o cristão encontrou com o sábio segundo o mundo, uma outra pessoa. O sábio segundo o mundo. Minha gente, tem muita gente sabida por aí que nos dá conselhos que vão, muitas vezes, nos levar para o brejo. Eu me lembro uma vez eu estava no ônibus e tinha duas mulheres conversando no banco da frente. Eu ali de bituca escutando. E aí uma estava contando que o marido havia traído ela. E a outra, o que aconselhou? Ah, não, você também, vai lá. Você também, bota chifre nele também. Você também deve traí-lo, olha. Né? Esses são sábios, segundo o mundo. Quantos conselheiros nós temos por aí nas mídias sociais? Quantos conselhos tolos nós recebemos? Mas muita gente que é sábia, né? Tem gente que é mais dirigida pelos economistas, por outro tipo de especialistas, do que por Deus, pela sua palavra. Quanto você conhece da palavra? Pois bem, o sábio segundo falou, que é isso, cara? Você fica carregando esse peso aí nas suas costas. Eu vou te dar um segredo para você sair desse problema. Né? Eu tenho uma cidade ali, uma vila, que tem uma pessoa ali que vai te ajudar a resolver os seus problemas. Né? Olha só o nome da vila. Vila da Moralidade. Né? Moral tem a ver com valores de um determinado grupo. Moral não é a mesma coisa que ética. Ética são valores supremos, aquilo que é certo em qualquer lugar. Moral depende do grupo, depende do país, depende do local. Uma pessoa que andasse de biquíni, uma mulher andando de biquíni no centro de São Paulo, ela, né, seria até presa. Mas uma mulher que anda de biquíni na praia, não tem problema nenhum. Entende? Moral tem a ver com a religião da pessoa, com a formação dela, com o país onde vive. Eu ouvi certa vez que lá na Suécia, quando os suecos vieram para o Brasil para a Aliança Batista Mundial, que teve no Rio de Janeiro, elas ficaram escandalizadas com o fato dos brasileiros tomarem café. E os brasileiros ficaram escandalizados com essas pessoas porque elas fumavam. Então é questão de... Isso é cultural. Isso é muito cultural. Minha gente, há muita gente procurando resolver os seus problemas na moralidade. E moralidade tem muito a ver com religiosidade. Porque religião tem a ver com regras. Religião tem a ver com faça e não faça. A religião se esgota em si mesmo. A pessoa vai à igreja, fica julgando todo mundo, reclama do hino, a pregação foi muito comprida, etc. Não aconteceu nada com ela, mas ela foi à igreja. Isso é religião. É rito. Quando eu era criança, a gente lá na igreja ficava olhando quem estava de olho aberto na oração. E dizia, professora, está de olho aberto. Isso é religião. Um monte de regrinha. Né? Então tem muita gente querendo resolver seus problemas com religiosidade. Deu 7 pulinhos, passou por baixo do arco, foram não sei quantos pastores orar por ela, ela vai todo dia na igreja. Isso é religião, isso é moral. Recentemente aqui no nosso país, queriam que as pessoas tivéssemos um presidente cristão, evangélico, que simplesmente colocasse regras. Não, aqui não pode fazer isso, não pode aquilo. Eu acho isso uma tremenda besteira. Essas brigas que as pessoas encontram contra aborto, contra isso, contra aquilo, não que a gente seja a favor. Mas quando uma pessoa se converte, de verdade, não há uma moralidade, ela simplesmente ela vai, a luz vai brilhando nela. A gente precisa acreditar que o evangelho transforma vidas, e não regras, não religiosidade, não moralidade. E nessa cidade da moralidade, eles dizem, mora um cavalheiro cujo nome é legalidade. Então, a lei. Bom, se lei funcionasse, Jesus Cristo não precisaria ter vindo, não é? A lei não funciona. A lei fracassou. A lei só serviu para nos mostrar que nós precisamos de Cristo. A lei é um aio que nos conduziu a Cristo. E, além da legalidade, o sábio, segundo o mundo, diz, olha, naquela cidade, o filho da legalidade, ele vai também te ajudar. O filho da legalidade se chamava urbanidade. Aquela pessoa certinha, urbana, educada, palavras bonitas. Muita gente muita palavra bonita. Aliás, eu nunca encontrei uma religião que não tivesse coisas bonitas. Palavras bonitas. Não é a urbanidade que salva as pessoas. Então, o cristão chegou perto ali daquela vila e viu que aquilo estava desmoronando todo, e então ele se afastou.
Bom, você vai falar, cadê? Você não vai ler nenhum texto da Bíblia? O texto que eu queria deixar para você está lá em João 12, 25. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Essa é uma grande verdade. Olha só a versão, a mensagem de um autor chamado Gene Peterson, profundo conhecedor da Bíblia. Ouçam com atenção. A não ser que um grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais do que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é e está destruído. Mas se você perde a sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Gente, o Peregrino nos mostra o seguinte, pelo menos na minha versão. Nós estamos aqui nesse mundo para tornar esse mundo melhor. Nós estamos aqui nesse mundo para pensar no outro. A semente, quando ela é jogada na terra, ela apodrece, ela morre. E porque morre, ela floresce e dá fruto. Muitas vezes, nós estamos querendo nos poupar. Estamos preocupados com o nosso conforto, com a nossa maneira de ser, com os nossos privilégios, cada um no seu quadrado. Se nós quisermos realmente vencer as angústias deste mundo, nós vamos precisar morrer. Um comentarista que eu gosto muito, falando deste versículo, ele diz assim: a conservação de si implica o perder-se pelos outros. Paralelamente, o seguimento dos discípulos é entendido como doação, serviço, e exatamente por isso, como estar com Jesus perto do Pai. Nós somos chamados para nos doarmos, para servirmos, para nos oferecermos pelo mundo como Jesus fez. É por isso que nós estamos aqui. Não é pela religião. Eu sempre afirmo, religião não é um fim em si mesmo. Igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um caminho, é um meio pelo qual ali nós nos fortalecemos, nos instruímos, nos ajudamos, mas a igreja ela tem uma outra finalidade, que é alcançar este mundo em que a gente está. Né? Tentaram desviar o peregrino de se doar. Tentaram mostrar para ele um caminho deste mundo. É o caminho de cada um no seu quadrado, é importante levar vantagem em tudo. Esse é o caminho deste mundo. Mas nós, cristãos, fomos chamados para nos negarmos. Assim, nós vamos nos libertar deste fardo, meus irmãos, à medida em que nós doamos para os outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Obrigado por ter tido paciência de me escutar até agora. E na próxima terça-feira, o pastor Rodrigo vai continuar aí, falando sobre o peregrino. Olha, não deixe de ler.